Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 9, hoje. E a gente vai precisar fazer a leitura do texto para a gente entender o que Deus quer falar conosco. É possível que algum irmão hoje não leu em casa o capítulo 9, então a gente vai fazer uma leitura aqui, até algum ponto aqui. Segundo Reis, capítulo 9. Eu estou com a Bíblia King James, tá? Então pode ser que seja diferente de algumas versões. Diz assim: depois o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou: veste tua capa, pega este vaso de azeite e vai a Ramote de Gileade. Quando chegares lá, procura Iebu, Ben e Eosofate, Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e chame-o para uma conversa reservada em uma sala, longe de seus companheiros. Depois, pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz Yahvé, eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e foge sem demora. Então, o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: comandante, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou: a qual de nós? Ele respondeu: a ti, comandante. Então Jeú se levantou e entrou na casa. E o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou: assim fala Yahvé, Deus de Israel. Eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família de teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens, desde os meninos da família de Acabe em Israel, seja escravo, seja livre. Porquanto trarei a família de Acabe, como trarei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-la. Dita estas palavras, o jovem abriu a porta e fugiu. Então, Jeú retornou para junto dos demais oficiais de seu senhor, e um deles lhe indagou: está tudo bem? O que este tresloucado queria de ti? E ele lhes respondeu: bem conheceis o homem, o que ele falou. Contudo insistiram: não é verdade. Explica-nos tudo quanto ele declarou a ti. Então Jeú contou: ele me disse exatamente isso. Assim diz Yahvé, o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel. Naquele mesmo instante, todos tomaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram o chofar, a trombeta, e exclamaram: eis que Jeú é rei. E aí, irmãos, o texto vai seguir dizendo que Jeú cumpriu todo o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. A partir do versículo 14, vai dizer que Jeú tramou uma conspiração para matar o rei, porque essa era a vontade de Deus naquele tempo. E aí, os irmãos podem ler em casa, para a gente não tomar muito tempo, os irmãos podem ler o capítulo inteiro. Vai ver que Jeú realmente cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. A questão, irmãos, é que quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente tem o costume de romantizar um pouco a Bíblia. Isso é até uma característica nossa aqui do Ocidente. A gente tende a romantizar os textos que nós lemos. E aqui é muito claro que Deus levantou Jeú para um propósito específico de aplicar juízo sobre a terra. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, né? Ele é amor, mas ele também é um Deus de justiça. E a gente está falando de um tempo em que é uma dispensação diferente da dispensação que a gente vive hoje. Hoje nós vivemos a dispensação da graça, onde Deus quer que todos se arrependam, cheguem à salvação. E naquela época Deus estava determinado a executar juízo contra as injustiças da família de Acabe. E Deus ele realiza um chamado para Jeú. Deus aqui chama Jeú. Nós acabamos de ler a forma extraordinária com que Jeú foi ungido rei. O profeta Eliseu mandou um jovem lá e dizer: olha, o Senhor te ungiu rei para que você extermine a casa de Acabe e limpe a idolatria de Israel. Então a gente vê aqui um chamado de Deus para a vida de Jeú. Jeú recebe o chamado da parte de Deus. Deus resolve olhar para Jeú e confiar a Jeú uma missão. Da mesma forma, queridos, que Deus olha para mim e para a sua vida e deseja compartilhar comigo e com você uma missão específica. Da mesma forma que Deus olhou para Jeú e apresentou um chamado para ele, Deus olha para a sua vida e apresenta um chamado para você. Não existe filho de Deus que tenha sido chamado por Deus para viver uma vida ociosa no reino de Deus.
Cada um de nós temos uma função no reino de Deus. Cada um de nós temos uma chamada de Deus para executar algo aqui na terra. E assim fez Jeú, recebeu o chamado de Deus. E aí eu me lembro também, eu queria fazer nessa noite um paralelo com o chamado de Jeú, também um homem que recebeu um chamado extraordinário e cumpriu esse chamado, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi um homem que recebeu um chamado de Deus. Eu queria que a gente lesse no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, só os versículos 15 e 16, que é lá que está relatado o chamado do apóstolo Paulo. Atos 9, 15 e 16, diz assim: porém o Senhor ordenou-lhe, falando para Ananias, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e de reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Paulo também foi um homem que recebeu um chamado de Deus de forma extraordinária. Estava indo a caminho de Damasco para prender cristãos, porque ele considerava seita, os irmãos já sabem disso, e no caminho aparece Jesus para ele, e ele tem aquela reação, e os seus olhos ficam ofuscados, e aí ele vai para Damasco, Jesus envia Ananias para orar por ele, as escamas dos seus olhos caírem, e apresentar-lhe a ele o chamado que Deus tinha na vida dele. Dois homens, o apóstolo Paulo, Jeú, dois homens que receberam o chamado de Deus. Que foi-lhes apresentado um chamado. E queridos, Deus quando chama, isso é uma máxima que os irmãos até conhecem, Ele capacita. Então se você nessa noite reconhece que tem um chamado da parte de Deus para a tua vida, e aí é possível que passe pela sua mente, às vezes sentimento de incapacidade, medo, ou outras questões que você não lança a mão ao arado e atende o chamado que Deus tem na sua vida. Às vezes são sentimentos diversos que podem pairar sobre a nossa cabeça, pairar sobre a nossa vida. Eu mesmo, quando recebi o chamado de Deus para a minha vida, eu questionei o Senhor, fiquei indagando, fiquei questionando. Senhor, mas será, mas será, mas será? E o Senhor confirmou, e o Senhor tem capacitado, assim como é na sua vida. O chamado que Ele tem para a sua vida, Ele capacita. Ele capacita. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Eu queria ler com os irmãos esse versículo. 2 versículos, do 14 ao 16. Essa questão de, para os irmãos entenderem que esse sentimento de incapacidade não é exclusivo meu, não é exclusivo porventura seu. Grandes homens de Deus que realizaram obras maravilhosas também sentiram esse medo, essa insegurança, sabe, esse sentimento de incapacidade. Mas o Senhor que o chama, Ele capacita de forma extraordinária. Juízes, capítulo 6, do versículo 14 ao 16, diz assim: então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aí Gideão disse no versículo 15: ai de mim, meu Senhor. Contestou-lhe: como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Iavé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Queridos, é a força do Senhor que te capacita para você cumprir e exercer o chamado que Ele tem sobre a sua vida. Deus não te escolheu por causa da tua força, Deus não te escolheu por causa da tua capacidade, não, mas Ele te escolheu porque você é um servo dEle. E quando nós nos colocamos na posição de servo, a capacitação do Senhor vem e Ele nos garante a vitória. Ele nos garante a capacidade, a força para executar o chamado dEle. Eu já falei isso aqui, que no seminário o professor falou: irmãos, o chamado de Deus para a vida de alguém é como se Deus desse uma ordem para uma criança de 5 anos, carregar uma mesa de 500 quilos daqui para lá. E aí a criança, entendendo que foi Deus que mandou, ela vai em direção à mesa, ela bota a mão na mesa e ela faz esforço para levantar a mesa. Vocês imaginam uma criança de 5 aninhos, acreditando que pode levantar uma mesa de 500 quilos e botar em outro lugar? Esse é o conceito do chamado de Deus. Se Deus te chamou, querido, se Deus te determinou algo para você fazer, vai na tua força, porque o Senhor é contigo.
O Senhor que nos capacita, a força vem dele. E a nossa caminhada com Cristo ela é algo paulatino. Deus nos dá uma revelação e a gente se lança na obra e a gente começa a trabalhar e a gente começa a ver coisas extraordinárias acontecendo. E você olha assim para pouco tempo atrás e você diz, eu nunca me imaginaria realizando essas proezas que eu estou realizando na pessoa do Espírito Santo. Deus faz proezas através das nossas vidas, mas é preciso que a gente se lance, é preciso que a gente venha atender o chamado do Senhor. Porque Deus chama, mas cabe a cada um de nós atender o chamado dele. Cabe a cada um de nós aceitar o chamado dele. Por exemplo, quando Deus dá a ordem para Jeú, unge Jeú como rei de Israel, para executar um propósito que Deus já tinha estabelecido lá pelos profetas lá atrás. Jeú recebe a unção do Senhor de rei, e o que Jeú faz? Cumpre o propósito de Deus. Os irmãos vão ler em casa o restante do capítulo, e vocês vão ver que Jeú começa a executar o plano que Deus estabeleceu para ele executar. Jeú assume a posição de rei e cumpre o propósito de Deus. Diferente de um rei anterior a ele, que nós estudamos aqui nas quartas-feiras, Jeorão, que Deus também ungiu como rei, mas ao tomar posse do seu reinado, ele fez tudo contrário ao que o Senhor tinha estabelecido para ele fazer. Aumentou a idolatria, criou os postes, Jeorão, criou os postes ídolos, criou bezerros de ouro para o povo não ir mais lá em Jerusalém adorar. E grande foi a idolatria do povo no período de Jeorão, também ungido pelo Senhor, também recebido uma incumbência, porém este não cumpriu o propósito de Deus na vida dele. E a gente estudou aqui nas quartas-feiras, e a gente viu como a vida de Jeorão foi uma vida triste, uma vida sem propósitos, uma vida infeliz, porque não estava cumprindo, queridos, o propósito de Deus para a vida dele. A gente só encontra significado na nossa caminhada, e eu sei que eu sou redundante, que isso eu falo em praticamente todas as minhas mensagens. A gente só encontra significado na nossa caminhada quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Aí nós nos sentimos completos. Nos sentimos completos. Independente do lugar onde estamos. Independente das circunstâncias que nos envolvem. Quando você tem consciência de que está realizando o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, você sente uma paz de espírito, você sente uma completude na sua alma, que isso, meus irmãos, não há circunstância que venha ofuscar. Você sente uma potência nas mãos de Deus, porque você tem convicção de que está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para você cumprir aqui na terra. E assim foi com Jeú, diferente de Jeorão. Jeú cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Deus falou, eu te unjo o rei de Israel para você exterminar a linhagem de Acabe, para você exterminar a idolatria do povo de Israel. E ele foi lá e cumpriu o propósito de Deus. E teve uma vida completa na presença de Deus, tal qual o apóstolo Paulo. E nós vamos ler isso lá em Atos, capítulo 9, versículo 20. Depois que Paulo recebe a cura da sua vista, as escamas dos seus olhos caem, e Ananias ora por ele, lá no versículo 20, imediatamente vai dizer, logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Um homem que também recebeu um chamado de Deus, imediatamente após receber o chamado de Deus, já começou a executar o chamado de Deus. A gente vai ver que Paulo é separado para o campo missionário anos depois. Teólogos vão dizer que são 14 anos de preparação. Mas o texto vai dizer que imediatamente depois que Paulo foi curado, ele já começou a pregar. Ele já começou a pregar ali um para o outro, já começou a cumprir o propósito de Deus na vida dele. E essa é a diferença de quando somos chamados e ficamos na inércia, e de como somos chamados e dizemos para o Senhor, vamos, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Eu entendo que somente assim eu vou encontrar felicidade completa na minha alma. Amém, irmãos? Estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Agora tem uma questão. Se você recebeu o chamado de Deus e você rejeitou a inércia, você partiu para cima daquilo que Deus tem estabelecido para a tua vida. Senhor, eu quero cumprir o teu propósito, eu vou começar a caminhar contigo. E aí você começa a caminhada. Você começa a executar aquilo que Deus proporcionou para você. E aí você até começa com alegria, você começa com gás, você começa com força. Mas, como a obra de Deus é uma obra que edifica vidas, Satanás, irmãos, ele se levanta de diversas formas para tentar paralisar a mim e a você.
quando vê que eu e você estamos realizando a vontade de Deus no reino dele. Quando eu e você nos lançamos na obra de Deus, e aí a gente vai com todo o gás que nós temos, na força do Espírito Santo, e aí as circunstâncias começam a acontecer contrárias. O inimigo das nossas almas começa a investir muito mais em você, como antes ele investia, para paralisar a tua força, para paralisar você. Mas é nesse momento em que a gente precisa se apegar mais forte ao Espírito Santo de Deus e ter a convicção de que quando nós nos sentimos fracos, aí é que nós somos fortes, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza, como foi na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, é natural. A gente vai ler as Escrituras, os maiores homens da Bíblia, todos eles, após receber o chamado, começaram muitas investidas contra eles. E eu lembro que a gente estudou aqui na escola dominical o livro de Jó, que focou a soberania de Deus, que quanto mais o inimigo das nossas almas luta para nos paralisar, Deus usa essa artimanha de Satanás para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos tornar cristãos mais sólidos, mais maduros na presença dele, para executarmos coisas ainda maiores. Deus tem propósito em todas as coisas. Agora, muitas vezes, a gente, por um descuido ou por uma fragilidade, a gente permite com que as circunstâncias contrárias, dentro do chamado que Deus estabeleceu para nós, venham fazendo com que a gente diminua o ritmo. E aí a gente, às vezes, até comete, eu vou chamar de insanidade, porque é o que eu entendo, comete a insanidade de abandonar uma obra que Deus nos colocou, sem antes questionar o Senhor se Ele quer que a gente abandone. Eu nunca vou esquecer uma palavra que o pastor Roberto trouxe para nós, falando de Noé, que parou a chuva e os seus filhos, o pastor Roberto até conjecturou, os seus filhos falaram: pai, já parou a chuva, vamos sair da arca, já vimos que a terra está seca, o pássaro já voltou com o raminho, vamos sair. Noé disse: Deus ainda não falou para sair. Ele falou para entrar e quando for para sair, Ele vai dizer. Vocês lembram dessa palavra do pastor Roberto? Abençoou muito a minha vida essa palavra. Irmãos, e muitas vezes a gente, pelas circunstâncias, pelas lutas que se levantam, a gente pensa em paralisar. Muitas vezes a gente pensa em desistir, a gente fala: Senhor, aquele mesmo discurso de Moisés, a gente fala o mesmo discurso de Gideão, a gente fala o mesmo discurso de todos os homens falhos como a gente. Senhor, eu não estou conseguindo, não consigo mais. Senhor, a luta está sendo grande. Senhor, isso, aquilo. E o Senhor fala: vai na tua força, varão, que eu sou contigo. Vai nessa tua força, porque eu te capacito. A gente vai ver essa postura nesses homens que a gente está falando aqui nessa noite. Quer ver? Segundo Reis, capítulo 9, que a gente está estudando nessa noite, o versículo 22 vai dizer o seguinte: assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou: vens em paz, Jeú? E ele redarguiu: como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e as feitiçarias de tua mãe Jezabel? O que fala disso, irmãos? Postura de se preocupar com o que preocupa o coração de Deus. Às vezes eu lanço a minha mão ao arado, e aí, por circunstâncias horizontais, sabe? Circunstâncias aqui entre irmãos, eu começo a paralisar a minha obra, eu começo a ficar um pouco mais desanimado. Irmãos, a gente precisa sempre olhar para quem nos chamou. Sempre olhar para quem nos chamou. Entender que qualquer divergência na horizontalidade, ou seja, entre irmãos, é coisa natural do ser humano. Isso não pode paralisar a minha e a tua chamada, querido. Nós fomos chamados por Deus e é a Ele que devemos recorrer em momentos de dificuldades no cumprimento do nosso chamado. E devemos em tempo inteiro. Às vezes você pensa assim: não, eu vou parar de fazer isso que eu tenho feito para o reino de Deus. Pergunte se é isso que o Senhor quer para a sua vida. Pergunte se isso vai contribuir com a edificação do corpo de Cristo aqui na terra. Porque nós precisamos, desde que aceitemos o chamado do Senhor, precisamos atentar para as coisas que preocupam o coração de Deus. Eu entendo que Deus considerava Davi um homem segundo o seu coração em função disso. Porque Davi se preocupava com as coisas de Deus. Enquanto muitos homens se preocupavam com as coisas terrenas, Davi tinha preocupação com o que preocupava o coração de Deus. O apóstolo Paulo vai fazer menção disso também na vida de Timóteo. Enquanto cada um cuidava do que era propriamente seu, Timóteo se preocupava com as coisas de Cristo. E por isso era um ministro relevante para aquele tempo. Então Jeú, no cumprimento da sua promessa, quando o rei veio contra ele e fala: Jeú, você vem em paz, talvez nessa proposta de paz deveria vir muitos presentes, muitas riquezas, mas Jeú se preocupava com aquilo que Deus tinha determinado para ele e cumprir o propósito de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo,
Também no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20, versículo 24. O apóstolo Paulo mostra para nós a postura que ele tinha durante o cumprimento do seu chamado, durante o cumprimento da sua missão. Atos 20, 24. O apóstolo Paulo faz a seguinte, ele comenta assim: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ô irmãos, que maravilha olhar para esse homem e ver o nível de maturidade espiritual que esse homem alcançou com Cristo. Olha o que esse homem diz: contudo, nem por um momento, nem por um instante sequer, considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo. Era um homem que vivia totalmente entregue para a obra de Deus, totalmente entregue para o propósito de Deus para a vida dele. E é um homem que cumpriu o propósito de Deus na vida dele. E hoje nós temos escritos maravilhosos, inspirados por Deus, através do apóstolo Paulo, porque foi um homem que se lançou na obra de Deus, um homem que disse sim ao chamado de Deus e cumpriu todo o propósito de Deus para a vida dele. E eu e você, irmãos, temos cumprido o propósito de Deus para as nossas vidas? Imagine se o apóstolo Paulo tivesse recuado do seu ministério. Hoje nós não teríamos essas maravilhosas instruções, que são as cartas paulinas. Como edifica a minha e a sua vida essas cartas? E da mesma forma é você. Se você recuar do chamado que Deus tem para a sua vida, outras pessoas deixarão de ser abençoadas por aquilo que Deus quer produzir através da minha e da sua vida. Irmãos, quando Deus derrama sobre cada um de nós uma missão, quando Deus chama eu e você para um propósito, é para edificar muitas vidas. E isso alegra o coração de Deus e alegra também o nosso coração, quando a gente sabe que através daquilo que Deus fez através da nossa vida, edificou alguém, abençoou a vida de alguém. Então, querido, não recue do propósito de Deus sobre você, não recue do chamado que Deus colocou sobre a tua vida. Sabe, não importa a circunstância que você tenha vivido, mas pastor Júnior, você não faz ideia do que aconteceu enquanto eu estava trabalhando para Jesus nesse projeto ou naquele outro. Irmão, creia que Deus é poderoso para fazer tudo ser superado na presença dEle. Creia que Deus pode te capacitar, dotar o teu coração de alegria, dotar o teu coração de maturidade espiritual para você passar por cima das coisas pequenas, para você passar por cima de problemas e superá-los todos na presença do Senhor, para você sentir o gozo de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. A postura que adotamos enquanto cumprimos a missão do Senhor é importantíssima para nós, queridos. Mas Deus é um Deus tão amoroso que muitas vezes não, sempre Ele nos entende. Sempre nos entende. E às vezes no momento de fragilidade, em que você está cumprindo a vontade do Senhor, e aí você se sente fraco, você se sente frágil. Só que quando nos sentimos fracos, nós corremos para o joelho. Nós vamos para o joelho e dizemos: Senhor, eu não estou conseguindo, Pai. Senhor, está difícil para mim, Senhor. Pai, eu acho que eu vou desistir. E aí a força do Senhor entra em ação e nós somos revigorados pelo poder do Senhor. Vocês viram Deus falando aqui semana passada, quarta-feira, na ceia do Senhor? Como Deus renovou a força do pastor Roberto? É assim que Deus age, querido. Quando você se sente fraquinho na sua caminhada cristã, a palavra de Deus vem e com um dínamo entra na sua vida e te dá força, e você renova as suas forças e você continua correndo, você continua voando como águia, desbavatando o reino das trevas, cumprindo o propósito de Deus na sua vida, edificando vidas que estão ao seu redor. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida aqui na terra. Nós fomos salvos para servir ao Senhor. Cada um de nós fomos salvos para ser cooperadores do reino de Deus. Os anjos quiseram fazer esse trabalho terreno, mas Deus outorgou a mim e a você a honra, a glória humana de sermos cooperadores dele. Não despreze essa honra que seres espirituais desejaram e foi-lhes vetada porque Deus confiou a mim e a você. Isso é privilégio de Deus para as nossas vidas. Só que muitas vezes a gente, tentado pelas dificuldades da vida, a gente permite que isso venha nos diminuir, venha nos fazer andar num ritmo mais devagar. Mas é nesse momento que precisamos recorrer ao poder de Deus. É nesse momento que precisamos
assumir a postura de servos do Senhor e recorrer ao nosso Senhor, recorrer ao nosso Mestre, recorrer àquele que nos chamou, porque Ele nos chamou e Ele nos capacita para fazer a obra dEle. E aí, irmãos, depois de nós aceitarmos o chamado de Deus, cumprirmos a missão de Deus que Deus tem estabelecido na nossa vida, chega um momento em que a gente recebe o refrigério e a gratidão do Senhor. Só que esse refrigério e gratidão, irmãos, nem sempre é aqui nessa terra. E aí eu ouvi uma história muito interessante de um casal de missionários que doaram-se a vida inteira no campo missionário, em terras hostis, em lugares bem inóspitos, bem difíceis de se viver. E aí, depois de muito tempo, a junta de missões que havia os enviado décadas antes, falou: olha só, vocês já cumpriram muito o chamado de vocês, agora vocês vão regressar para a terra natal de vocês, para vocês descansarem, né? Vocês foram muito úteis para o reino de Deus. E aí eles voltaram no avião e imaginaram que quando chegassem lá no aeroporto, ia ter, né, alguma festividade para recebê-los, tantos anos se dedicando ao ministério. E aí quando eles chegaram, o avião pousando, eles viram lá bastante gente, viram banda, viram bandeirinhas, e o coração deles se alegrou tanto em imaginar que receberiam uma festa tão calorosa na sua chegada. E aí quando eles chegaram, eles viram que aquela festividade estava preparada por um time de futebol que estava chegando, e não tinha ninguém para recebê-los no aeroporto. E aí eles foram para casa assim, um pouco frustrados, porque esperavam receber, né, uma recepção calorosa, tantos anos, praticamente 30 anos fora. E aí, chegando em casa, fizeram exames de rotina, né, a junta de missões fez os exames de rotina, e aquele homem descobriu que estava com câncer no cérebro. E aí aquele homem já, com aquela frustração da recepção, com aquela notícia de que estava com câncer no cérebro, a esposa falou assim: meu amor, vamos sair para caminhar? Ele: não vou não. Não vou não, porque será que teu Deus, é isso que Ele nos paga? Ele foi missionário durante anos. E aí nesse momento ele falou: foi isso que teu Deus nos paga, por servirmos a Ele tantos anos? A gente chega aqui de uma forma esquecida e ainda agora eu venho com uma doença dessa? E aí a esposa dele falou assim, aí ele falou assim: vê se o teu Deus vai te responder. Aí ela foi caminhar, a esposa foi caminhar e falou: Senhor, dá uma resposta para a gente. A gente achou que a gente ia descansar quando chegasse em casa, e agora a gente vai entrar nessa batalha de lutar contra essa doença. E aí Deus falou com ela. E aí quando ela chegou em casa, ele falou: e aí, Deus falou com você? Por acaso Ele te respondeu? Por que Ele fez isso com a gente? A gente achando que ia chegar do campo missionário e ia descansar. E ela disse assim: respondeu, meu amor. E o que Deus falou? Ele disse que a gente vai descansar em casa, mas que a gente ainda não chegou em casa. Entenderam, irmãos? Eu tenho apenas 35 anos, sou novo. Mas esses 35 anos são 35 anos de igreja. Eu nasci no lar evangélico, eu glorifico ao Senhor por isso. Então eu me lembro do tempo em que o povo de Deus, na sua totalidade, respirava a volta de Jesus, respirava o céu. A maioria das pregações era em respeito do céu. Sabe? E eu louvo a Deus porque a nossa igreja está nesse caminho. Eu louvo a Deus por isso. Só que a gente via assim, era comum no seio da igreja brasileira até, não estou dizendo em igrejas locais, era comum entre os crentes desejar o céu, aspirar o céu, ter o céu como a maior meta de vida. Era comum isso quando eu era criança. E aí a gente vê um exemplo desse, a gente precisa resgatar esses valores, queridos, de que o céu é o nosso descanso, o céu é aquilo que nós almejamos, o céu é o nosso alvo, é a nossa meta final, é o céu. As bênçãos materiais que nós pedimos em oração, isso vai nos seguir quando a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas a nossa certeza e alegria precisa ser o céu. Precisa ser o lindo céu que nos aguarda. Essa precisa ser a alegria do crente. Sabe, quando se fala de céu, é para o crente dar glória a Deus, é para o crente glorificar, é para o crente falar aleluia. Estão entendendo, irmãos, como nós precisamos resgatar valores? Como nós precisamos resgatar entendimento de que vida cristã é vida de intimidade com Deus, como nós falamos aqui na escola dominical. É vida de intimidade com Deus. O restante é consequência que vai nos seguir. É consequência que Deus vai derramar sobre nós quando nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos entender de fato o que é o Evangelho de Cristo.
Qual o propósito da cruz? A maior bênção que nós poderíamos receber é a salvação da nossa alma. As outras são consequências, querido. E aí a gente vê um evangelho comparando a salvação, a graça, com bênçãos terrenas. Querido, a graça ela está anos-luz acima de bênçãos terrenas. Os irmãos entendem isso, queridos? Amém? A graça de Cristo é o nosso motivo de culto, de gratidão, é o nosso motivo de viver para Ele. E tudo aquilo que Ele pode nos acrescentar também é bênção, mas a graça, ela supera todas as coisas na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando questionando um problema diante do Senhor, o Senhor o lembra: Paulo, você esqueceu da graça? A minha graça te basta, meu filho. E Paulo: Senhor, me perdoa. Por um momento eu demasiadamente me preocupei com o meu problema, mas agora o Senhor me lembrou da graça. Então realmente a tua graça é maravilhosa. E o problema, Paulo? Diante da graça ele é pequeno. A graça é tudo que nós temos, é o que nós temos de mais valioso. E aí a gente vê na conclusão do chamado desses homens, a gente vai ver a conclusão da missão de Jeú no capítulo 10, na próxima quarta-feira. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, quando conclui a sua missão, ele exprime uma das frases que eu acho uma das mais lindas da Bíblia. E os irmãos sabem até de qual, mas a gente vai abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. As últimas palavras de Paulo para o jovem Timóteo. E aí ele diz o seguinte para Timóteo: Timóteo, foi grande o meu ministério, combati muitas coisas, realizei muitas coisas na presença de Deus. E aí no versículo 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e preservei a fé. Oh, querido, persista na sua luta, irmão. Aceite o chamado de Deus para a sua vida e persista nele. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida e no final você vai poder dizer essas palavras que o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E aí no versículo 8 ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. A todos nós que amamos a vinda de Jesus. Essa coroa está reservada para mim e para você, irmão. E nós precisamos ansiar por ela. Nós precisamos desejar receber essa coroa do próprio Jesus, porque é isso que nos motiva na caminhada cristã. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, é um ateu, um homem muito culto, muito intelectual, alto cargo do Exército, trabalha com relações internacionais do Exército. E aí ele estava lá em casa jantando, ele falou assim: Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente conversou bastante sobre teologia, sobre Bíblia. E ele falou: deixa eu te fazer uma pergunta. A esperança dos crentes é o céu, não é? Eu falei: é. Mas céu não é aquele lugar de paz, de tranquilidade, aquela coisa bem calminha. E é nisso que se resume o alvo da fé cristã? Aí eu falei assim, eu vou falar, ninguém conhece, eu falei: Rômulo, a questão é o seguinte: nós cristãos, quando estamos ali dentro da nossa liturgia de culto, ou nosso devocional em casa, individual, e a gente se propõe a adorar a Deus, e aí na maioria das vezes a gente usa cânticos para isso. Lá no culto, por exemplo, o culto começa com uma oração e cânticos. A gente começa a adorar a Deus, começa a elogiar Deus, a gente começa a falar palavras de reconhecimento da grandeza dEle. E Rômulo, isso agrada o coração dele, e ele, como resposta, ele manifesta a glória dele no nosso meio. E aí, quando ele manifesta a glória dele no nosso meio, a gente tem reações físicas, como às vezes uns choram, outros se arrepiam, outros se alegram. E é essa manifestação da glória dele que a gente sente de uma forma limitada, porque a gente habita nessa natureza física. Isso será milhões de vezes mais intenso quando nós formos para a glória. E é nisso que se baseia a nossa esperança, Rômulo. É de vivermos esse pouquinho que a gente sente, que já nos leva praticamente uma alegria extrema. É sentir isso na glória eternamente, constantemente, de uma forma muito mais intensa. E aí ele ficou me olhando e falou assim: interessante, vou voltar aqui para a gente conversar mais vezes. Porque essa é a esperança do cristão, querido. Essa é a nossa maior esperança. A esperança do cristão não pode se resumir a um bem material.
Nós podemos pedir isso ao Senhor e a Bíblia nos respalda para isso, mas a nossa maior esperança precisa ser o céu, precisa ser a glória que está reservada para nós. E que possamos, queridos, aceitar o chamado de Deus para a nossa vida, tal qual Jeú aceitou. Cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, tal qual Jeú cumpriu. E vivermos as bênçãos do Senhor, espirituais principalmente. E também bênçãos materiais, bênçãos emocionais. Muitas vezes a gente recebe o chamado de Deus e por N motivos a gente não executa esse chamado de Deus. Às vezes são situações que fazem com que a gente fique paralisado. Mas eu quero te dizer nessa noite, quando Deus olhou para mim e para você e viu em mim e você forças dele para executar algo, é porque ele sabe que nós seríamos felizes ao executarmos esse algo. E eu queria finalizar essa breve reflexão nessa noite, lendo um versículo do profeta Isaías, quando ele teve um encontro com o Senhor, no capítulo 6, que ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E aí ele tem aquela experiência maravilhosa com o Senhor. Um anjo vem, toca os seus lábios e o purifica. E aí, depois dessa experiência maravilhosa, no versículo 8, está relatado o seguinte: em seguida, ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim.